2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14. A Bíblia, ela fala assim para nós, é a palavra de Deus aqui. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Senhor, nós agradecemos a Tua palavra. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, fale conosco. Ilumine o nosso entendimento, nós precisamos do Senhor, Deus. Não permita, como nós sempre falamos, que o homem, o Rodrigo, o pastor, Pai, seja o centro da reunião. Mas que o Senhor venha ser exaltado, que o Senhor venha ser honrado, que o Senhor venha ser elogiado, que as pessoas venham elogiar o Senhor, Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda Ele mais uma vez, bate palma para Jesus. Nós fizemos um trabalho evangelístico, nós fizemos na madrugada aqui, e se você, talvez você não saiba, mas aqui existem várias baladas aqui, vários pontos onde as pessoas jovens se reúnem. E queridos, eu participei desse evangelismo, foi algo marcante para mim e me chamou a atenção, porque basicamente uns 11 anos atrás era eu estava nessas baladas, eu estava nesses pontos, eu estava me embriagando, eu estava na prostituição, na loucura, nas coisas erradas, naquilo que desagradava a Deus. Mas algo me chamou a atenção, porque, querido, não está como 11 anos atrás. Não está a balada, as baladas, as ruas, os rolezinhos desses jovens, dessas pessoas, não estão mais como há 10, 11 anos atrás. Está muito pior. Estão muito pior. Quem aqui tem, há 20 anos atrás, curtiu uma baladinha aqui? Quem aqui? Todo mundo, hein? Todo mundo foi para a baladinha, é ou não é? Se você dá uma olhada hoje para a atualidade, está muito pior, sim ou não? As coisas têm piorado. Os nossos jovens têm mergulhado cada vez mais nas drogas, cada vez mais aparece uma droga nova, cada vez mais aparece um prazer superficial novo. E aqui na segunda carta de Paulo para Timóteo, Paulo orientando o jovem pastor. Timóteo agora ele tem uma responsabilidade de cuidar de igreja, de cuidar de pessoas. E a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito, elas são cartas pastorais, onde Paulo, um líder, um mestre, está ensinando os seus discípulos, ensinando pessoas a darem continuidade na obra de Deus, a ensinar as pessoas como elas devem se comportar na igreja. E aqui no capítulo 3, no finalzinho, nas últimas orientações de Paulo para Timóteo, eu quero chamar a sua atenção para o verso 1 do capítulo 3, onde Paulo fala assim para Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Perceba comigo o verso 2: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Verso 3: sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Perceba que Paulo agora está falando para Timóteo: Timóteo, é o seguinte, no final dos dias, nos finais dos tempos, os homens serão cada vez mais egoístas, as coisas vão piorar, eles serão cada vez mais amigos de si mesmos, do seu ego, do seu prazer. No entanto, Timóteo, e aí chama a minha atenção, no entanto, porém, Timóteo, mas você, olha comigo o verso 10 do capítulo 3, ele fala assim, ó: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, ou quantas perseguições suportei.
mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, impostores irão de mal a pior, enganando e sendo. Perceba de novo que Paulo está falando, Timóteo, você não, Timóteo, você é diferente. Você tem permanecido, você tem obedecido aquilo que eu te ensinei, você tem cuidado, você tem obedecido, praticado as sagradas escrituras. E aí, queridos, o texto principal que eu li com vocês me chama muito a atenção, que ele fala assim, no verso 14, que todos leram comigo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das coisas das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Verso 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí o verso 16 nós vamos frisar e vamos estudar em cima dele. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ei, Timóteo, as coisas vão piorar. Filhos continuarão sendo desobedientes a pais, continuarão se levantando contra os seus parentes, continuarão se levantando contra pais. Vocês estão acordados ainda? Você pode aplaudir a Jesus, amém? Timóteo, as coisas vão piorar, queridos. Vocês precisam entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós vivemos, infelizmente, vemos em muitos lugares pregando, vai ficar tudo bem. Não, vai vir uma paz. E não, biblicamente, os textos que nós acabamos de ler aqui, e quem crê na Bíblia aqui? Tem alguém que crê na Bíblia? A Bíblia fala que as coisas vão piorar. Nos fins dos tempos, os homens se tornarão cada vez mais amantes de si mesmos. Mas você, Timóteo, você que está aqui nesta manhã, permaneça naquilo que você tem escutado. Permaneça na palavra de Deus, a palavra de Deus que é suficiente para nos corrigir, a palavra de Deus que é suficiente para nos dar sabedoria, a palavra de Deus que é suficiente para fazer com que saibamos lidar dentro desse sistema, no meio desse sistema, a palavra de Deus que nos capacita. E aí eu trouxe para vocês nessa manhã algumas características que a palavra de Deus traz para nós, alguns benefícios. E o primeiro benefício está lá em João capítulo 15, olha comigo, você que é bom de endereço. João capítulo 15, verso 3. O primeiro benefício que a palavra de Deus traz para nós, João capítulo 15, verso 3 fala assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. O primeiro benefício para viver dentro desse sistema que nós estamos, onde homens estão cada vez mais se corrompendo, amantes dos seus próprios prazeres egoístas, a palavra de Deus fala para nós o seguinte: ela nos limpa, ela nos purifica. Sabe, eu escutei uma historinha uma vez muito curiosa. Um senhor, ele estava com o seu servo próximo ao açude, e esse senhor, ele era um homem que amava a Deus, e ele sempre recomendava os seus servos, todos, a lerem, escutarem a Bíblia. Um certo dia, perto desse açude, o seu servo olhou para ele e falou: Senhor, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, mas eu não entendo nada, eu não aprendo nada. E ali havia uma peneira toda suja de barro. O Senhor olhou para ele e falou: pega essa peneira, vai no açude, no riozinho ali, e enche essa peneira de água para mim. O servo obediente foi. Só que tem um probleminha, sim ou não? A peneira tem o quê? O que tem na peneira? Furinhos. É impossível encher uma peneira de água, sim ou não? E aí ele pega e fala: Senhor, é impossível, não tem como eu encher essa peneira de água, é ilógico. E aí o Senhor chama a atenção dele para algo curioso: você lembra como essa peneira estava? E ele falou: essa peneira estava toda suja de barro, estava toda imunda. E agora? Como que a peneira está? A peneira está limpa, purificada, branquinha, sem sujeira. E eu quero trazer isso para você. O Senhor olhou para ele e falou o seguinte: é isso. Talvez aparentemente pareça que ao ler, escutar a Bíblia não tem feito dano nenhum, não tem feito resultado nenhum, mas a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus tira toda a sujeira,
todo barro, toda imundícia, assim como João falou, ei, vocês já estão sendo limpos, já estão limpos pela palavra de Deus. E esse é o primeiro benefício. A palavra de Deus arranca todo barro, a palavra de Deus arranca toda sujeira, a palavra de Deus muda a gente, purifica a gente. Esse é o primeiro benefício da palavra de Deus dentro de um sistema caído, que tem cada vez mais piorado. Homens de Deus, Timóteos, ei, permaneça na palavra, porque a palavra te limpa. Está fazendo sentido para você? Continue firme. Talvez você não esteja aí entendendo o que está sendo pregado. Talvez você tenha aqui 200 anos de igreja, você andou com Abraão, com Moisés e assim por diante, e ainda não entendeu nada. Deixa a palavra de Deus te limpar. Você já não é a mesma mulher. Você já não é mais o mesmo homem. A palavra de Deus de alguma forma tem te limpado, tem te purificado. Por isso eu falo para você, permaneça, Timóteo. Está fazendo sentido? Permaneça. Então esse é o primeiro benefício que a gente aprende. A palavra de Deus. E perceba algo muito curioso, eu estou falando da palavra de Deus. Cuidado com lugares que não ensinam a palavra de Deus. Vocês estão aqui ainda? Cuidado com homens que não estudam e não pregam a Bíblia. Cuidado com ambientes superficiais, religiosos, que desde libertar, desde limpar, suja mais o coração das pessoas. Trazem mais dúvidas, mais problemas, mais prisões, mais cadeias. Cuidado, eu estou falando da palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Ela nos limpa, ela nos purifica, amém? O segundo benefício que a gente olha para as Escrituras, e eu amo isso também, é o seguinte, olha comigo João, você que é bom de endereço, João capítulo 17, verso 17, fala assim, santifica-os na verdade, perceba isso, a tua palavra é a... Então perceba comigo que um outro benefício que a palavra de Deus traz para nós é o quê? Santidade, santificação. Então perceba comigo que santificação, algumas pessoas falam sobre ser separado, algo separado. E na verdade a Bíblia fala sobre ser separado de práticas pecaminosas. Então santificação, santidade é viver separado do pecado, de práticas pecaminosas. Aquele que roubava, aquele que se prostituía, aquele que andava longe de Deus, aquele que vivia como esses homens que Paulo fala para Timóteo, não vivem mais, entram em um processo de santificação. E é curioso porque a Bíblia fala que a palavra, a Bíblia nos santifica, a Bíblia nos faz viver longe das práticas pecaminosas, a palavra de Deus traz santidade para nós, você está acordando, hein? Santificação para nós. A palavra de Deus nos santifica, amém? É só através de um relacionamento com a Bíblia que você vai conseguir abandonar esse pecado, que eu vou conseguir deixar de lado esse pecado. É só através das Escrituras. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, eu vou frisar de novo, que é só através da Bíblia, e falsos ensinos matam mais do que libertam, aprisionam as pessoas. A Bíblia mostra para nós o que é certo e o que é errado. Sabia disso ou não? Você sabia que existem muitas pessoas achando, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá bom? Que o beber num copo branco, é um exemplo, beber num copo branco é pecado. Muitas pessoas acham e estão vivendo presas, porque um líder religioso, um homem que não ama a Bíblia, que não tem vida de conhecimento das Escrituras, ensinou para ela que o copo branco é pecado. E existem muitas pessoas vivendo uma vida religiosa, presas em algo que não é pecado. Beber no copo branco não é pecado. Está fazendo sentido? Eu estou usando como exemplo, você entendeu o que eu estou falando, amém? Muitas pessoas estão presas, achando que eu só sou de Deus se eu colocar um terno e uma gravata. Se eu colocar uma bermuda, Deus não olha para mim. Se eu colocar um boné, Deus não olha para mim. Tem muitas pessoas, queridos, que não oram de boné. Muitas pessoas que não oram quando vão ao banheiro, por exemplo. Por quê? Porque não conhece as Sagradas Escrituras. Não é pecado. O judeu, povo escolhido por Deus, eles usam um quipazinho aqui na cabeça, um bonezinho, um chapéuzinho. Não é pecado, é um povo escolhido por Deus. Eles oram do jeito deles, da forma do Antigo Testamento, os ortodoxos, um chapéuzinho. Então tem muitas pessoas que não falam com Deus, não oram porque boné é pecado. Está fazendo sentido? Estão presas.
e acabam não orando, acabam não tendo vida com Deus, acabam não tendo intimidade com Deus. Se eu tiver de bermuda eu não posso falar com Deus. Muitas pessoas estão sendo presas, mas a palavra de Deus nos santifica, e ela nos santifica do verdadeiro pecado. Está comigo? A Bíblia revela e mostra para nós o que é certo e o que é errado. A Bíblia fala o que é pecado e o que não é pecado. Vocês estão entendendo o que está sendo pregado? Por isso, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, a gente entende, isso é certo, e isso não é certo. E aí as pessoas não conhecem a Bíblia, estão presas em mentiras contadas por pastores, mentiras contadas por líderes religiosos, estão presas, não têm vida com Deus, não têm intimidade com Deus. Eu vou contar uma outra historinha para você. Uma vez, 2 amigos, um amigo amava a Bíblia, estudava a Bíblia, lia a Bíblia todo dia, tinha relacionamento com as Escrituras. O outro frequentava uma igreja onde a Bíblia nem era falada. Eles liam alguns textos bíblicos isolados, falavam uma série de besteiras lá. Um era de uma igreja bíblica e o outro era de uma igreja religiosa, mas eles eram muito amigos, ao ponto de um ter acesso à casa do outro. Um certo dia, o que era bíblico e amava a Bíblia, amava Jesus, ele estava no quarto dele, chorando na presença de Deus, amando a Deus, chorando de viver, de servir, de ter sido alcançado por Jesus. Vocês estão acordados? E aí esse amigo religioso, do ambiente religioso, que distorce as Escrituras para oprimir e prender o povo, tinha acesso, e ele entra na casa desse amigo. E quando ele olha para o amigo sem camisa, orando na presença de Deus, chorando na presença de Deus, ele se escandaliza. E ele fala para o amigo: como que você entra na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor, o Senhor dos Exércitos, assim, sem camisa? E aí o amigo, cheio de Deus, chorando, prostrado diante do Senhor, arrependido dos seus erros, dos seus pecados, entendendo o que é a graça, que é a misericórdia, o amor, o grande amor do Senhor é o motivo dele não ser consumido. E ele estava ali sem camisa, quebrantado. Olha para ele, para um amigo com amor, e ele fala: querido, se o Deus Todo-Poderoso, se o Deus soberano, se o Deus das galáxias, se Ele é meu Pai, se Ele é o meu tudo, eu posso entrar na presença dEle, eu posso estar todo sujo de barro, que eu posso pular no colo dEle, eu posso interagir com Ele. Sabe, ele faz uma comparação: você entraria sim na presença do presidente da república, sem camisa? Se o presidente da república fosse o meu pai, eu entraria. Pelo amor de Deus, glória a Deus que não é, amém? Você pode falar um glória a Deus aí? Glória a Deus que eu não sou filho do presidente nem você, amém, querido? Glória a Deus, você pode aplaudir Jesus por isso? E ele todo religioso: se fosse na frente do presidente, como você entraria? Se o presidente fosse meu pai, se o ministro fosse meu pai, eu poderia estar todo sujo, ter jogado bola o dia inteiro, que eu pularia no colo dele, porque ele é meu papai. Sabe, a Bíblia nos ensina intimidade, e essa intimidade nos santifica. A Bíblia fala: sejam santos como o Pai de vocês é santo. Só tem como ser santo quando a gente anda com o santo, e andar com o santo é andar com a palavra dele. É por isso que muitas pessoas estão presas em ensinos de homens. Está fazendo sentido? Então esse segundo ponto, esse segundo benefício que a gente aprende é: a palavra de Deus nos santifica. Quer viver cada vez mais em santidade? Escute a Bíblia, leia a Bíblia. Quantas vezes eu cheguei aqui perturbado, antes de ser pastor, cheio de vontade de pecar, ou tinha acabado de pecar, tinha acabado de errar, era um membro da igreja, chegava aqui cheio de coisa no meu coração. O evangelho era pregado e aquilo me santificava. Aquilo, como foi dito, aquilo me limpava, porque a Bíblia limpa, a Bíblia santifica, a Bíblia transforma, a Bíblia pega homens pecadores, homens que mataram, roubaram, homens que fizeram coisas erradas, e torna esses homens em homens santos, homens que não praticam mais o pecado. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento, ou seja, pecadores para viver como santos. Está fazendo sentido para você? Então esse é o segundo benefício. O terceiro benefício é o seguinte: a palavra de Deus nos liberta. Olha comigo, você que é bom de endereço de novo, João 8,32, e conhecerão a verdade, e o que fala aí? E a verdade os
Vamos ler de novo para você não falar que eu estou inventando, porque às vezes o pessoal acha que a gente inventa as coisas. João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os... Aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, está escrito aí, ó, faça um culto de libertação. E esse culto de libertação vai te libertar. Está escrito aí? É isso que está escrito? Faz um mover diferente na igreja. E ali você vai ser liberto. Ali você vai ser santificado. É isso que está escrito aí? O que está escrito aqui? A palavra liberta. Nós não precisamos fazer culto de libertação, porque toda reunião tem pregação da verdade. E a verdade liberta. Toda reunião, seja reunião de oração, seja reunião de culto de ensino, seja reunião de família, toda reunião aqui tem pregação do Evangelho, e o Evangelho é suficiente para libertar pessoas. Sabe, algumas pessoas perguntam, por que na Bíblia Cada Paz o povo não cai endemoniado? Porque a gente não faz um ambiente propício para isso. Muitos ambientes, querido, eles fazem um ambiente para as pessoas caírem endemoniadas, para eles fazerem um podcast com Satanás e seus demônios, para eles colocarem os demônios para falar no microfone, para trazer ibope e encher os templos para as pessoas darem dinheiro, para chamar a atenção do povo, porque isso chama atenção, e aí as pessoas caem endemoniadas. Isso não tem na Bíblia, querido. Não tem na Bíblia fazer show para expulsar demônio. Não tem na Bíblia. Jesus chegava, a própria palavra, e ele expulsava os demônios. A própria palavra expulsa demônios. Quantos de nós não chegamos aqui endemoniados? Eu cheguei endemoniado nessa igreja. Está escandalizando? Cheguei endemoniado, cheio de capeta. Cheio. O Evangelho me libertou. A palavra pregada me libertou. A Bíblia liberta. Não é culto de libertação. É a palavra que liberta pessoas. É o Evangelho que liberta pessoas. É a Bíblia. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Querido, se você conhece a verdade, ninguém te engana. Pastor não te engana. Porque tem muitas pessoas sendo manipuladas e roubadas por pastores por aí. Por igrejas ruins por aí. Por quê? Porque não conhece tudo que o pastor fala para ela. Meu pastor é Deus. Porque existem pessoas dando tudo aí, vivendo uma vida bagunçada, porque não lê a Bíblia. E aí escuta tudo que o pastor fala, tudo que o homem fala. Gente, não escuta tudo que eu falo não, pelo amor de Deus. Leia a sua Bíblia. Se eu não pregar a Bíblia nesse lugar, corra daqui em nome de Jesus. Se o Evangelho não for pregado nesse lugar, não fique em um ambiente onde a Bíblia é superficial. Não fique em um ambiente onde a Bíblia não é ensinada, não é pregada, porque não tem libertação nesse ambiente. Não tem mudança de vida nesse ambiente. É um ambiente que faz mais mal do que bem. Está fazendo sentido ou não? Corra de lugares onde o Evangelho não é prioridade. Corra de lugares onde as pessoas querem a bênção. Palavras proféticas, quer receber profecia. Profecia que vai falar que você é fofo, que você é maravilhoso, que você é Deus depois de Deus, ou Deus acima de Deus. Profecias que falam que você vai sair do armário e vai prosperar. Tem gente que prega assim, que você vai sair da partilheira e vai ser honrado, e todo mundo vai aplaudir você, porque você é fofo, maravilhoso, a sua família não te honrou. Você gosta de ouvir essas coisas, mas o Evangelho vai acabar com a gente. Está fazendo sentido? O Evangelho mata o nosso ego, esmaga a gente e mostra cada vez mais o quanto somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. Busque a Bíblia, leia a sua Bíblia, não seja enganado por ninguém, não seja enganado por pastor, não seja enganado pela igreja. Leia a Bíblia, porque é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que nos dá sabedoria, é ela que nos dá conhecimento, é a palavra de Deus. Por que pessoas estão sendo manipuladas por políticos? Por quê, queridos? Porque não conhecem a Bíblia. Porque nós temos vários cristãos que se dizem protestantes, evangélicos,
vivendo uma política comunista. Vai lá, querido, vai lá para os países comunistas para você ver que fofo que é viver lá. Você está acordado ainda ou quer me bater já? Vai lá defender. Você está acordado? Não lê Bíblia. Defender essas coisas, não lê Bíblia. Defender essas coisas, não conhece a Jesus, não é possível, gente. Vocês estão acordados ainda? Porque a Bíblia liberta a gente, pastores não nos enganam, político não nos engana. Eu fui convidado agora, terça-feira, fui convidado a entrar em contato comigo e me convidaram para um café que vai ter com os líderes aqui, pastores de Poá, com alguns pré-candidatos à prefeitura. Um pré-candidato à prefeitura aqui de Poá. Querido, eu vou lá. Vou sentar lá, vou escutar o que o cara vai falar. A gente tem fundamento bíblico. Se falar besteira, a gente não é enganado, amém? Nós, como igreja, precisamos ser representantes de Deus. Essa ideia que igreja não tem contato com política é uma ideia mentirosa. Quando a gente olha todo o Antigo Testamento, os profetas estavam lado a lado com os políticos, profetizando, chamando a atenção deles. Nós não vamos lá para passar a mão na cabeça de político, nós vamos lá para falar da Bíblia para ele. E se eles não obedecerem à Bíblia, eles vão sofrer as consequências. Está fazendo sentido ou não? Vou lá, vou sentar para ouvir o que o cara vai falar, mas não vai me enganar. Está fazendo sentido? Quem conhece a Bíblia pode escutar. Sabe, eu já li alguns livros satanistas. Olha o povo escandalizando comigo. Ó. Assiste Netflix, pornografia, assim, a parte de coisa. O pastor fala que leu o livro satanista e já quer escandalizar. Já. Eu li um livro satanista. Querido, eu li tudo aquilo. Na verdade, foi até de um cara que se converteu e ele traz detalhes do satanismo. E aquilo foi tão bom para discernir como Satanás trabalha. A estratégia de Satanás. Como eles são organizados, estratégicos. E nós cristãos, os filhos da luz, a Bíblia fala, os filhos das trevas são muito mais organizados, preparados do que os filhos da luz, porque os filhos da luz conheceram a Jesus, mas não estudam a Bíblia. Nasceram de novo, o povo tem padecido por falta de conhecimento. Está falando de crente que nasceu de novo, mas está sendo enganado. Vocês estão aqui ainda? Mas, João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando você conhece a verdade, Satanás não te engana. Vem um pensamento na sua mente, vem alguma coisinha na sua cabeça, você fala, isso não é de Deus. Porque você conhece a verdade. Está fazendo sentido, igreja? Amém? Então, o terceiro ponto que a gente aprende aqui com tudo isso, dentro desse sistema que tem piorado, onde Paulo fala para Timóteo, ó Timóteo, permaneça nas sagradas escrituras, Timóteo. Obedeça a Bíblia, porque a Bíblia liberta. E o quarto benefício aqui, a gente já está terminando, sei que você está dormindo, se alguém dormir, belisca aí. Quarto benefício. Olha comigo Hebreus capítulo 4, verso 12, você que gosta de anotar. Hebreus 4, 12, eu vou ler para você, Hebreus 4, 12 fala assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga, olha isso, e julga os pensamentos e intenções do coração. O quarto benefício que a gente aprende com a palavra de Deus é discerne os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus nos ensina a discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus ela é muito mais penetrante. Vou ler de novo para você. Ó. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes que corta dos dois lados. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções dos corações, do coração. A palavra de Deus nos ensina a discernir pensamentos. A palavra de Deus nos ensina a discernir coisas do coração. A palavra de Deus, ainda dentro desse ponto que a gente está falando, ela nos ensina a discernir quando a pessoa vem falar algo de Deus ou do diabo para nós. Ou carnal. Ela nos dá discernimento de espírito. Ela nos dá sabedoria, querido. Se alguém me falar algo que não é de Deus, na hora você pega. Na hora você pega, na hora você identifica, porque a palavra de Deus faz isso, amém? Se você conhece a Bíblia, como já foi dito, ninguém te engana. O que tem de gente acreditando em profecias, palavras de homens que não são palavras de Deus. O que tem de pessoas travadas em palavras de homens,
palavras do coração humano, profecia, o cara que chamasse sua atenção e mostrar que ele era profeta, homem de Deus e profetizou falando do seu futuro, falou uma bagunça e é mentira, porque é algo dele. Está fazendo sentido para você ou não? A palavra de Deus nos ensina a discernir pensamentos e os propósitos do coração do nosso. Sabe, o que vem no nosso coração, o que vem na nossa mente. Será que esse trabalho é do Senhor? Será que essa faculdade é do Senhor? Será que esse noivado é do Senhor? Casamento é do Senhor? Casou, já era, filho. Amém? Casou, vai ter que lutar para dar certo. Agora, noivado, namoro, a palavra de Deus nos ensina a discernir tudo isso. Está fazendo sentido ou não? Sabe, relacionamentos, amizades, será que essas amizades, será que esses pensamentos, gente, a gente pode colocar tudo à prova, através da palavra de Deus, ela julga os pensamentos e intenções do coração. E para que concluamos essa mensagem, João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, Evangelho, João capítulo 1, verso 1 fala assim, ó, no princípio era aquele que ele estava com Deus e ela estava com Deus no princípio, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido. Para que concluamos essa mensagem é o seguinte, a palavra de Deus é Jesus, o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, o verbo encarnado. Tudo isso que nós escutamos, tudo isso que nós ouvimos é o próprio Jesus. Quanto mais olhamos para a palavra, mais vemos Jesus. Quanto mais estudamos a palavra, mais somos parecidos com Jesus, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus que nos liberta, é o próprio Cristo que nos purifica, é o próprio Senhor falando, se movendo através de nós. A palavra de Deus é Jesus. Você está entendendo? Aplauda Ele por isso. Quer conhecer a Deus? Aqui ó, Bíblia. Quer conhecer Jesus? Bíblia. Muitas pessoas falam, ó, vou agir como Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? Aqui ó, o que Jesus faria no seu lugar está escrito aqui ó. Você quer ver, você quer aprender com Deus? Bíblia. Mais de 60% dos crentes não leem Bíblia. Mais de 60% de pastores não leem Bíblia. É tudo superficial, é pregado de qualquer jeito. As pessoas não estudam, não têm vida de Bíblia, não têm vida com Jesus, não conhecem Jesus. É por isso que há um falso Jesus ensinado aí fora. É por isso que pessoas estão alicerçando as suas vidas em um falso Deus. Querem conhecer Jesus? Bíblia. Querem aprender a como se comportar? Bíblia, a palavra de Deus. 66 livros. 66 livros, suficiente para nos mudar. 66 livros, suficiente para nos purificar. 66 livros, suficiente para nos dar sabedoria. 66 livros, suficiente para nos limpar. 66 livros que falam de um Deus, que apontam para o Deus que é o próprio Deus. Celebra Ele nesta manhã, querido, aplauda Ele. Talvez você chegou aqui nessa manhã e eu quero fazer algo para a gente aplicar na nossa vida. Você não tem costume de ler sua Bíblia. Talvez você nunca leu a Bíblia toda, 200 anos de igreja e nunca leu a Bíblia toda. Eu quero te recomendar, tirar um toque. Comece a ler a Bíblia hoje. Senão você vai continuar sendo enganado. Você quer ser enganado? Quer continuar sendo enganado? Comece a ler a Bíblia hoje. Pega Mateus aqui, ó, o Evangelho. Está com sua Bíblia aí? Abre Mateus comigo, por favor. Por favor, meu lindo. Mateus, ó, Mateus, Evangelho. Vamos lá na sua Bíblia, ó. Aqui, está aberto, Mateus, capítulo 1. Novo Testamento. Te dou um conselho.
Comece a ler pelo Novo Testamento, porque pelo Antigo é um pouco mais complexo, tem algumas áreas um pouco difíceis e a gente acaba parando no meio do caminho. Comece por Mateus e leia 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 por dia. 3 capítulos da Bíblia, 3 por dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo, sábado você vai ler 4, domingo você vai ler 4. Você vai terminar a Bíblia toda em menos de um ano. Você vai estar na frente de muitos crentes. Não estou falando porque você vai ser melhor do que eles, não. Mas para ensiná-los, para motivá-los, para falar para eles como é importante isso. Você vai estar na frente de mais de 80% da igreja. Pessoas de 20, 30 anos nunca leram a Bíblia toda. 3 capítulos por dia. Sabe quanto tempo dura? Sabe? Eu sei que você não faz isso, né? Eu faço isso bastante. Às vezes eu passo umas meia hora ali, no Facebook, no Instagram. Só eu, né? Você é fofo demais. Mas eu faço isso. Às vezes eu estou lá meia hora. 3 capítulos por dia, no máximo, 20 minutos, no máximo, se os capítulos forem um pouquinho maior. No máximo, 20 minutos. 20 minutos para não ser mais enganado. 20 minutos para conhecer mais a Deus por dia. 20 minutos para aprender mais, para ser mais santo, para ser mais puro, para ser mais sábio. 20 minutos só por dia, querido. É nada. Está fazendo sentido? Então, para que apliquemos hoje o que a gente aprendeu, tira 20 minutos. Começa por Mateus, Marcos, Lucas, João, vai até Apocalipse, terminou o Apocalipse, você vai ver que você vai ler o Novo Testamento muito rápido, 1 mês e pouquinho ou menos. Você pegar o Novo Testamento é rápido para ler. Começa ali, daqui a pouco você vai lá para Gênesis e começa. E vai até Malaquias. Passou que você nem viu. 15 minutinhos, 20 minutinhos por dia, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Para que sejamos mais sábios, mais santos, mais puros.